um velhinho que estava doente, que ia fazer uma série de exames na Europa. Bom, eles não reconheceram e passou. Isso quando? 71. Né? Então, o partido tomou uma série de cuidados para que não houvesse quedas, etc., mas eu acho que, com essa mudança dos métodos repressivos, né, em que eles não estavam mais desconfiando de todo mundo, prendendo todo mundo, mas usando um trabalho de paciência, de seguir as pessoas, de verificar realmente quem que poderia, ao ser liquidado, liquidar com o partido, eles acabaram pegando todo esse pessoal que, inclusive, é uma coisa complicadíssima, né? Porque já tem o depoimento dos familiares do Elson Costa, né? Tem o Luiz Maranhão, por exemplo, era um homem que tinha uma relação muito grande com a Igreja Católica no Brasil. Ele achava, de muito tempo, né, que sem uma Igreja Católica progressista no Brasil não tinha condições de fazer mudanças nesse país. Quer dizer, eram todas pessoas assim que não tinham uma vida clandestina porque eram perseguidos, mas que não eram aventureiros, não tinham... E a repressão pegou todo mundo, né? Então, o que eu poderia dizer é mais ou menos isso. Eu acho que o Genivaldo teria mais condições de dar dados mais precisos sobre o Montenegro, porque vocês moraram juntos no aparelho, né? Eu vou passar... Obrigado, Dina. Se você tiver alguma lembrança, quiser retornar a todo momento. Antes de passar para o Genivaldo, eu peço para o Adriano Diogo, o grande responsável pela instituição da Comissão da Verdade aqui em São Paulo, assuma a presidência dos trabalhos. Rilo, eu queria falar de público, que todas as sessões que você puder acompanhar é importantíssimo. Você que é de uma outra geração, veio do movimento estudantil, mas veio da resistência, tudo que você puder vir conosco, acompanhar, você vai ser muito bem-vindo e muito obrigado por você ter contribuído hoje. Paulo Cobain, esse negócio de fome zero. Vamos continuar? Vamos lá? Bom dia. Tudo bom? Fala nesse microfone sem fio aqui que é melhor. Quer sentar aqui, Genivaldo? Não, eu fico aqui mesmo. Fala o seu nome completo. Se identificam. Alô, eu sou o Genivaldo Matias da Silva. E, na verdade, eu não tenho grandes histórias para contar aqui. Eu fui preso. Eu entrei no Partido Comunista muito jovem, no ano de 72. Eu tinha 20 anos. Militava no movimento de bairro, movimento cultural, na Zona Norte de São Paulo. E acabei, através de amigos, entrando no partido e sendo colocado em contato com José Montenegro de Lima, que na época era encarregado de organizar a juventude comunista, sobretudo no setor de bairro, no setor operário. Havia uma orientação de que o partido deveria, uma orientação que já vinha de longe, que o partido fazia parte da estratégia de segurança do partido, a infiltração, entre aspas, dele nos movimentos sociais. Ele está dentro do movimento cultural, dentro do movimento social, de bairro, enfim, porque era a forma que o partido acreditava que seria a forma mais correta e mais eficiente, apesar de levar a longo prazo, né, de isolar a ditadura. O que acabou acontecendo em 74 com a grande vitória do MDB nas eleições.
Bom, eu entrei em 72 e logo depois, logo em 75, fui preso. Não consegui fazer muita coisa. Foi rápido a minha militância clandestina. E, nos últimos meses vivi clandestinamente, estive com José Montenegro de Lima durante alguns meses, não me lembro exatamente o tempo, dividindo um aparelho que ficava ali na Barra Funda. Repete o nome, repete, por favor, para efeito da gravação. Você esteve com quem? Com José Montenegro de Lima, é isso. Nos últimos meses da vida dele, né? Não me lembro exatamente quanto tempo, ali no aparelho, dividíamos esse aparelho ali na Barra Funda, ali perto da faculdade Brigadeiro Galvão, Rua Brigadeiro Galvão, Oswaldo Cruz. O que eu vejo sobre o caso de Montenegro é que os dados que se tem são muito poucos. Ele vivia na clandestinidade, apesar naquele momento, a nossa clandestinidade era uma clandestinidade não tão rigorosa, porque, apesar de estarmos militando, a gente tinha também essa intenção de participar dos movimentos, de estar junto com a juventude, de estar dentro do MDB. Nós fundamos a juventude do MDB, né, em 74, por orientação do Magrinho, do partido. Então, um dos dados é sobre essa coisa de ele ter sido preso na Bela Vista, nessa coisa. Me parece pouco provável, porque neste dia da prisão, no dia do desaparecimento do Montenegro, nós passamos a noite juntos no apartamento e, de manhã cedo, ele tinha uma série de compromissos, de pontos, enfim, ligações do partido, e eu também tinha outros compromissos. Nos despedimos de manhã e marcamos às 5 horas da tarde num ponto qualquer na cidade, que eu não me lembro, provavelmente deve ter sido próximo a Dom José Gaspar, ali a biblioteca, que era ali, a gente entrava um pouco na biblioteca ali, era fácil conversar ali, né? E ele não apareceu. Então, esse é o dia do desaparecimento dele. Então, eu não acredito que ele tinha... o documento diz que ele desapareceu perto de sua residência na Bela Vista. Esse dado não cabe. Bom, a partir daí, depois disso, nós tentamos várias coisas, tentar encontrá-lo, os contatos. Eu acabei sendo preso no dia 10 de outubro. E uma coisa que eu gostaria de até colocar aqui, já que essa é a Comissão da Verdade, que um dado que corre por aí, inclusive no livro Tortura Nunca Mais, é que eu disse, quando estive no interrogatório na Justiça Militar, que eu tinha visto o Magrinho, o José Montenegro, no DOI-CODE. Eu já dei esse depoimento em outras ocasiões, mas acho que não foi publicado, enfim, acho que vale a pena enormemente dizer. Eu não vi o Montenegro no DOI-CODE. Nós fizemos isso como uma espécie de estratégia. O meu advogado, na época, o Greenhalgh, disse, olha, se você disser que você viu o Magrinho lá no DOI-CODE, vai forçar eles, de uma certa forma, a se coçarem um pouco, vai preocupar. Por outro lado, eles podem te chamar de volta e te botar de novo no pau de arara, né? Porque eles sabem que você não viram, cara. Bom, discutimos tudo, decidimos que eu devia fazer isso. Eu fiz. Disse que tinha visto, mas, na verdade, eu não vi. O que eu sei, realmente, é que, desde o primeiro dia que eu cheguei no DOI-CODE, que foi no dia 10, né? Já na primeira sessão de tortura, os torturadores me garantiam que o Magrinho já estava morto e que, se eu não colaborasse, comigo iria acontecer a mesma coisa. Eu acho esse dado importante por uma questão de data, porque se a gente sabe que
Se eles declaravam que no dia 10 eles já declaravam que o Magrinho estava morto, então isso deve ajudar aí para saber em que momento aconteceu esse assassinato, em que lugar, né? Enfim. Depois disso, muita coisa aconteceu, sempre passou. Esse tempo todo, o José Montenegro de Lima é uma pessoa que vivia muito afastado da família, porque a família dele era humilde, lá do interior do Ceará, e ele não tinha uma convivência. Então, pouca gente reclamou por ele, e só se foi reclamar depois, agora, já na década passada, já a partir da década passada, quando se começou a falar novamente nesses acontecimentos. Genivaldo, deixa eu te ajudar um pouco. Espera um pouquinho. De onde você veio, onde você nasceu, como começou a sua militância política, como você entrou no partido, antes de você cair na clandestinidade? Fala um pouco da sua origem. Então, eu sou... Começa do começo, vai. Uhum. Eu sou um pernambucano nascido no Paraná. E, porque eu nasci no Paraná por acidente. Meu pai teve que trabalhar lá. Acho que com 2 anos de idade, minha mãe voltou para Pernambuco com os filhos. Que ano que você nasceu? 53. No Paraná. Paranaguá. Paranaguá, lá Paranaguá, no Porto. que é o porto do Paraná. Seu pai era estibador? Estibador. Era estibador em Recife. Depois, o porto em Recife estava com dificuldades, ele veio subindo em Rio de Janeiro, Santos, até chegar em Paranaguá e hoje está lá enterrado. Bom, então, com 10 anos, 11 anos, minha mãe veio com os filhos para São Paulo e aqui nós começamos a trabalhar, enfim, aqui num bairro da Zona Norte. E nos envolvemos lá através do colégio, onde a gente estudava, com professores interessantes que faziam teatro, enfim, instigavam a moçada. E acabamos ali nos juntando com a Igreja Católica, com o guarda-chuva ali da Igreja Católica, que permitia, né, que os jovens se reunissem, incentivava. Montamos peças através de um... Então, estávamos apresentando esse trabalho quando um companheiro do partido, um diretor de teatro muito importante pernambucano, chamado Joacir Castro, assistiu, e aí começamos a entrar em contato com ele. Através dele, conheci o pessoal da economia da USP, Sérgio Fonseca, Valdir Quadros, e aí entramos nesse trabalho. Foi aí que eu me filio, isso já no ano de 72. Você morava em São Paulo? São Paulo, no ano de 72. E aí, logo depois, em 75, eu já fui preso. É isso. Se eu começar a precisar de mais alguma coisa, eu estou à disposição para qualquer... Que dia que você foi preso? Então, o Magrinho o Montenegro foi preso no dia 29 de setembro, naquele episódio que eu disse que nós nos separamos de manhã para nos encontrar à tarde, e ele não apareceu mais. Eu fui preso 10 dias depois. Você voltou para o aparelho? Voltei ao aparelho, exatamente. Ficou sozinho lá? Morava só você e o outro companheiro? Morava eu, Montenegro. O Montenegro sumiu? O Montenegro sumiu. E aí você... Como nós acreditávamos que o Montenegro tinha sumido fora dali... Bom, Você achava que o aparelho estava preservado? Nós achávamos que o aparelho estava preservado, e foi uma inocência muito grande nossa, né? De qualquer forma, o partido queria... Estava articulando para me mandar embora para Buenos Aires, para depois me tirar fora, porque eles sabiam que eu estava... Você foi preso na UBAN ou no DOPS? Fui direto para o DOPS. Que dia que você entrou? No dia 10 de outubro. Né? Quantos dias você ficou lá? Então, essa idade, eu não me lembro, mas eu acho que fiquei lá uns 20 e tantos dias. Foi torturado? Muito torturado. Bom,
aquelas coisas todas, choque elétrico, pau de arara, aquela miséria toda, né? E o companheiro que havia sido preso já... Então, aí, essa é uma questão importante Como que que eu você acho. sabia? O que você sabia? Ele entrou pela UBAN ou entrou pelo DOPS? Não, o que eu sei é o seguinte, que quando eu fui preso, quando eu cheguei lá no DOI, dia 10, já depois de trocar o figurino, tudo, já fui para uma sessão de interrogatório e logo depois para a sala de tortura, no próprio dia, onde os torturadores me dizem, olha, aqui não adianta, não venha dar uma de espertinho aqui, né, que você aqui está lascado. O seu amigo já passou dessa para pior. Então, se você não colaborar, se você não quiser continuar, você fala tudo que você sabe. Quer dizer, eles me garantiam... O cara falou que ele estava morto. Que já estava morto. Você lembra o delegado que te falou isso? Não me lembro do nome das pessoas. Mas O Fleury estava lá? Não. Isso era no DOI-CODE. Ah, você voltou para o DOI. Não, já... Você entrou no DOPS e voltou para o DOI-CODE? Não, eu entrei no DOI direto. Ah, você entrou no DOI. No DOI direto, não passei para o DOI. Ah. Você ficou 20 dias no DOI-CODE? Por aí, eu não me lembro exatamente. Não. Aí você chegou, o cara já falou da morte. Já me ameaçando e já dizendo, olha, você ajuda ou então vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o seu amigo. Mas vocês, quando estavam na rua, você não sabia a notícia do companheiro se ele havia morrido ou não? Não. Do momento da prisão dele, do dia do desaparecimento até o dia da minha prisão, nós simplesmente não sabíamos o que tinha acontecido. Quer dizer, não sabia, mas tínhamos certeza que ele tinha sido preso, porque nós tínhamos várias formas de contactar. E ele, então... Sim, sabia preso, mas não sabia que estava morto, é isso? Não sabíamos o que tinha acontecido. Né? Até hoje a gente não sabe exatamente em que circunstâncias deu isso. Né? E logo que você chegou, eles contaram da morte do companheiro. No primeiro dia que eu cheguei, já fui... troquei de roupa, fiz um interrogatório, escrevi lá as coisas, e já fui para a sala de tortura, e aí eles já começaram a afirmar que o Montenegro estava morto, e que tinha querido dar uma de resistente, de forte, e que estava morto, que se eu fizesse a mesma coisa que ele, quer dizer, se eu me recusasse a falar, que comigo ia acontecer a mesma coisa. Era toda a queda do partidão. Toda a queda do partidão. Quando caiu os jornalistas, Sérgio Gomes, Milton Coelho, Duque Estrada... O Vladimir Herzog caiu... Caiu dia... O Vladimir caiu que dia? 7? Foi em setembro, né? Semana da Pátria. Outubro, depois deles. O Vladimir cai depois de vocês? 24. de outubro. É verdade, é verdade, é verdade. Mas então... Eles são antes da queda do pessoal? Sim, nós somos antes da queda do Vladimir. Quando o Vladimir chegou no DOI, todos os jornalistas, os estudantes já estavam presos. Né? E o pessoal que sustentava a gráfica também. E o pessoal também. Com a palavra a doutora Albertina. Fala no microfone. Acho que eu falo depois. Acho que eu não me ouvi. Teve uma grande... todo mundo, a gente está fazendo o encontro diagnóstico da mulher paulista, do dia 13. Doutora, então faz o seguinte, como a senhora... Não. Já vou lhe passar a palavra, pega o microfone e já aproveita para depor. Senão a senhora fica... Não, ali eu volto para ele, eu volto. Tá bom. Eu volto. Só se apresenta direitinho, faz a introdução e já repõe os fatos. Isso. Com a palavra, a doutora. Bem, eu sou Albertina Duarte, sou portuguesa, nasci em Portugal. Estou muito emocionada, daqui a pouco eu vou chorar, porque eu acho que eu podia ser dessa lista, duas irmãs minhas podiam ser dessa lista, e toda vez que passo uma lista, eu falo, eu podia estar aí, né? E eu tenho certeza que eu estaria aí, e minhas duas irmãs também estariam aí. A minha irmã saiu do Brasil, e, graças ao Montenegro, ela não morreu, porque ela podia ter. E eu posso dizer que, do dia 13 ao dia 20 de... Qual das irmãs? Alice. Do dia 13 a 20, de 13 a dia 20, eu queria que ela estivesse aqui. Ela tinha dever moral, ela vai me ficar muito brava de eu falar isso, ela tem o dever moral de ser chamada e de pôr aqui. Porque ela resistiu, ela saiu daqui do Brasil, ela e o marido dela, por ação
do Montenegro. Então, de 13 a 20 de outubro, da Câmara Municipal, nós fizemos... Hoje eu fui lá na Câmara Municipal, eu confundi a Assembleia, porque, nesse período, nós tínhamos todo um encontro do diagnóstico da mulher paulista, e que um dos grandes articuladores foi também o Montenegro. Então, no dia 13 a 20, cada um dos companheiros tinha medo. A gente estava na frente, apresentando, e sabia que ou os nossos maridos ou nós podíamos ser presas. A sensação é que a gente saía dali e que ia ser presa. E, no auditório, a gente identificava pessoas gravando, filmando, olhando, seguindo. O meu consultório foi invadido, né, no dia 7 de outubro, e revirada todas as fichas. Eu tinha um ponto dia 6 com o Magro, dia 6, e ele não apareceu. A partir do dia 6, que ele não apareceu, eu fiquei com muito medo e comecei a ter muita cautela. Mas no dia 7... Desculpa, eu não entendi. Dia 6, a senhora tinha ponto com quem? Com o Magro, com o Zé Montenegro, com o Zé Montenegro Lima. Eu ia me encontrar, justamente porque dia 13 era o encontro do diagnóstico da mulher paulista, e eu estava fazendo uma devolutiva, porque alguns companheiros vinham do Rio, inclusive o Mário Vitor de Assis Pacheco, que eles estavam esperando para prendê-lo. E aí as pessoas diziam, ele falou, eu tenho 70 anos, eu vou depor. Ele depunha contra a indústria farmacêutica que esterilizava e explorava as mulheres. E ele falava, eu sei que eu vou ser preso, mas, mesmo assim, eu vou depor. Então, como a gente tinha que articular com alguns médicos que vinham do Rio de Janeiro, o Montenegro, que estava fazendo essa ponte, realmente, a gente ia encontrar. Por que eu encontrava? Porque uma das coisas que as pessoas não colocaram aqui, eu não vi em nenhuma comissão da verdade, é o papel que o Partido Comunista teve na solidariedade, na assistência à saúde de todos os presos, da linha política do partido ou não. O Socorro Vermelho foi articulado pelo Partido Comunista. E eu tenho a honra de ter participado desse Socorro Vermelho. Até por quê? Porque os militantes das outras tendências não tinham a idade. Então, eles eram todos da saúde pública. Então, os grandes médicos famosos, como o professor Lefebvre, que era neurologista, como o Chiaverini, como todos, eles eram mais velhos. E eu era muito nova, mas fiz parte desse grupo, né, que tenho a honra de ter feito. Então, a gente prestava solidariedade política. E o Magro, ele recolhia e recolheu muito dinheiro que eu digo, suficiente para mandar os companheiros embora. Eu sou testemunha porque eu entreguei muito dinheiro para ele, não, era muito para mim, porque era pouquíssimo, era o suficiente para comprar passagem e ir embora. E ele dizia para mim muitas vezes, eu sei, você sabe disso que ele falava, vou ser mandado embora. O partido quer que eu saia, mas eu tenho que terminar algumas tarefas. Ele conseguiu que vários companheiros, inclusive alguns que estão hoje na política, saíssem do Brasil, porque ele financiava, ajudava, orientava a sair. E, mesmo, eu falei, Lima, Magro, por que você não vai embora? E ele falava, não, ainda tenho que cumprir a tarefa. Ele dizia sempre para eu tomar muito cuidado, né? E eu estava... Só para vocês terem ideia, no ano de 75 foi um ano muito difícil. E a minha filha nasceu dia 22 de maio. E já aí o Magro sabia que podia acontecer alguma coisa. Tanto que a gente se encontrava nos hospitais, no Hospital das Clínicas, no Hospital São Luís, porque era esse o ponto que ele achava que, para a segurança minha, eu podia acontecer. E ele, em nenhum momento, esse lado fantástico, o lado mais importante da vida dele, é como ele articulava que as pessoas pudessem ser atendidas. Então, eu operei a mulher do José Guilherme,
do João Guilherme, no Hospital Pérola Baiton hoje, de madrugada, às 2h da manhã, sem ter sangue, porque não podia pedir sangue, porque as pessoas eram clandestinas. Então, isso exigia da gente uma força para a gente operar o companheiro, não deixar a companheira morrer, e sem sangue. Era muito violento. Eu quero resgatar todos os meus companheiros que, com o risco de perder o CRM, perder a vida, perder o cargo, eles ajudavam. A gente entrava no Hospital das Clínicas, operava uma pessoa e escondia no banheiro, para quando a equipe da direção passasse, não visse aquela mulher. Eu cheguei a operar esterectomia e deixar a paciente com 6 horas sentada no vaso, para quando o professor passasse, não soubesse. Eu sou professora hoje na USP, eu sou uma ótima médica, só que eu fui forjada na luta, cada companheira que eu salvava, cada companheira que eu não deixava morrer, isso não tem residência nenhuma que dava. A minha irmã, Maria de Fátima, atendeu muitas mulheres exiladas políticas e de vários países que vinham aqui, e ninguém lembrou isso. O Magro articulava isso. Olha, a companheira uruguaia que precisa vir e ser atendida, e eu distribuía onde elas iam ser atendidas. E aí eu ligava alguns companheiros, o Davi Serson, o Zé Eduardo de Oliveira Nunes, que montou um serviço no hospital AC Camargo, e depois, estranhamente, esse serviço foi desarticulado. Então, era assim, a gente montava um serviço, de repente, o serviço era desarticulado. Por quê? Porque era serviço de laboratório, para fazer laboratório. A gente fazia um exame de graça, 10 dias depois, a gente não entendia o que acontecia. Algumas fichas minhas desapareciam, documentos, diplomas, desapareciam. Só que, como eu era tonta, eu não entendia que isso podia ser uma ação já de resistência. Então, o que acontecia? O Magro falava, essa companheira precisa ser atendida. E a gente ia na casa, eu, a Fátima, outros médicos, que eram as únicas ginecologistas do partido, o Montauri, né? O doutor Montauri, que era o mais velho, que fazia exames e que ia no consultório dele. Quer dizer, então, a gente montava estratégias de atendimento. Outra coisa importante da solidariedade do Magro, em 1973, eu me casei. Como eu era uma militante, eu fui para o Chile, não para passar a lua de mel, porque eu nem conheci Valparaíso, nem nenhuma, eu não lembro. A casa do Pablo Neruda não existia, então eu voltei para Santiago, agora eu não reconhecia a cidade. Eu falei, o que eu fiz? Eu fiquei nos pontos. Então, nesse tempo todo, o Magro articulou um encontro com as pessoas que estavam exiladas em 73. Ele estava lá e eu saí daqui levando cigarro. Falei agora no depoimento, como chama? Caipirinha, não. Cana. Cachaça. Você também levou? Carne seca, feijão, tudo, porque era um carinho para os exilados lá fora. Os discos, isso. O cachecol que a mãe fazia. E cada vez que um exilado pegava um cachecol, de qualquer partido político, porque não havia, em 73, havia de várias tendências políticas, ele sorria. Olha, o Magro, eu nunca soube se tinha família no Ceará, mas eu sabia que ele tinha uma família muito grande. Então, para o Chile, que é julho, né? Depois, 14 de julho, logo depois caiu a moneda, e eu pude deixar, ele falou, por orientação dele, eu dei dinheiro para a Zuleika D'Alembert para ela fugir. Como os dólares no Chile estavam clandestinos. Quando isso, doutora? Quando? 73. Para ela fugir do Chile, porque ela estava no Chile exilada. A Zuleika D'Alembert, ela e o Armênio Guedes. Elas estavam, como disse a Dilma, ela estava sendo orientada. A Dilma. Tomara que a Dilma fale. Tomara que ela fale. Ela tem muita coisa para falar. E tomara que ela fale. Bem, então, o seguinte, continua, doutora, com o maior carinho que eu tenho.
Eu acho que todas as pessoas têm que falar. Então, em 73, o que aconteceu? O Magro disse, eu levei dinheiro para lá, mas porque eu sabia que eu ia ter que dar para os exilados. Então, eu dei, não só, naquela época, eu tenho orgulho, assim, eu era muito pobre, porque eu sou filha de pedreiro, mas o meu marido era rico. Eu nem sabia que eu tinha casado com um cara rico. Pensei que nem sabia. Não foi por causa disso que eu casei. Mas eu não sabia. Só para vocês terem ideia, que é uma piada, quando eu fui na casa dele, eu achava que era um clube e era a casa, porque eu era tão pobre que eu pensei que era o clube. Né? Doutora, que mês que a senhora teve no Chile? Julho, 14 de julho, o Magro estava lá. E ele estava articulando, né, essa solidariedade. Isso eu sei que a polícia sabia. O Montenegro estava no Chile? Estava no Chile, eu encontrei com ele. Não só ele encontrou com ele, como ele distribuiu os presentes. Eu tive encontro com as mulheres de vários grupos políticos. E eu levei os presentes que ele tinha me orientado a levar. Foi ele que me orientou a levar. Ele conseguiu sair de lá antes do golpe? Saiu, porque eu encontrei com ele em 70. Depois ele se encontrou também em 73. Ele voltou. Eu não sei quando ele voltou. Eu vim embora antes do golpe. Eu não sei quando ele veio para cá, porque a gente não conversava. Gente, era muito difícil. O Magro... pouca gente sabia que a minha irmã era minha irmã. A gente não sabia. Meu marido não sabia onde eu militava. Isso era um código. A gente tinha um código de segurança. Meu marido não sabia onde eu militava, o que eu fazia, não sabia. A gente só tinha um código de quando desaparecesse, ficava. E, por orientação do Magro... Bom, então, vamos voltar. Eu distribuí, então, isso, e o Magro falou, dá o dinheiro para a Zuleika, porque a Zuleika vai ser presa. Você tem dinheiro, Portuga? Eu falei, tenho. Então, vou dar. Aí ele falou... Aí eu peguei, dei todo o dinheiro, só que naquele tempo era clandestino, era 6 o dólar. Aí ajudou. E aí ele falou, dá mais para aquelas outras mulheres. Além de eu fazer discussão política sobre o movimento de mulheres, eu também dei as coisas todas que eu tinha. A roupa, todas as coisas, o casaco, tudo que eu tinha. Né? E o dinheiro todo que eu tinha foi dado, com muita honra, com muito orgulho, foi dado para ele. A partir daí, eu fui encarregada de fazer uma coleta de solidariedade. Por exemplo, o João Guilherme recebeu, no Rio de Janeiro, uma verba que o Magro mandou. E o Magro mandou para que ele saísse do Brasil. Então, eu recolhi esse dinheiro. E, naquela época, ele disse para mim, a Margarida Genevois, que está fazendo 80 anos hoje, 90. Eu vou na festa. Eu sei, eu fui convidada, mas é que eu sempre estou abaixando tudo para eu ficar mais nova. Tá certo? Então, aí ele recolhia essa questão da solidariedade. Então, a minha ligação com o Magro, independente da política, era pela rede de solidariedade que eu tenho. E que os médicos antigos, que não caíram, porque havia uma comissão médica dos mais jovens e havia a mais velha. A ponte entre o mais velho e o mais novo, eu nunca deixei chegar, apesar das pessoas mais novas quererem saber dos mais velhos. Mas, por orientação do Magro, eu nunca falei quem eram os mais velhos. Então, citava. Então, o Magro tinha muita noção de segurança, tinha muita noção de solidariedade. Olha, você deve saber, existe uma pessoa que é o Pânios, do PCdoB, que morreu. A mulher dele chama-se Pânios, do PCdoB, que morreu de morte natural. E ele teve um infarto. A mulher dele, chamada Suzana, que trabalha hoje numa associação de oftalmologia, a filha dele foi... O Magro cuidava da menina quando não tinha babá, quer dizer, para ela poder trabalhar. Quer dizer, essa coisa eu não vi em nenhum homem do partido daquela época. Ele ia lá, sentava e via. Ele era de uma coisa assim, humana, totalmente diferente. Ele falava Portuga, né? Ele falava assim, essas são as portuguesas mais lindas de São Paulo, mas tem umas do do Grande do Sul que eu as conheci depois, que são lindas como essas. E ele vibrava. Em 75, eu fiz um livro de ginecologia infanto-juvenil. Eu mostrei para ele. E ele vibrava, sem entender, obviamente, nada,
mas ele entendia e falava, ai, que lindo, e tudo, e cada coisa. Esse que eu estou mostrando aqui para vocês, de 13 a 20, de 13 a 20, é o primeiro encontro diagnóstico paulista, que ninguém lembra também, que eu quero que faça jus ao Partido Comunista, que ninguém lembra que a gente quase morreu para fazer esse primeiro encontro, da retomada Isso é do movimento. 75? 75, 13 a 10. Ninguém lembra disso. 13 a 10. A polícia cercando. 13 a 20 de 10. Então, vários. O Duque Estrada, a esposa do Duque Estrada estava lá, que é a Marise. Que ela estava lá, ela foi presa depois. Todo mundo estava lá e cada um ia ser preso. Eu tenho certeza. A senhora que organizou esse encontro? Eu fui uma das organizadoras. É muita ousadia dizer que eu. Você já era presidente do... Eu era presidente, eu fui presidente do Centro da Mulher Brasileira, a partir daí. Deixa eu dar uma... Doutora, a senhora foi presa? Eu fui presa em 68, em Sorocaba, e o meu apelido era Nita. Né? Nita é meu nome de batismo. Eu sou Albertina Tininha Tinita. E meu pai me chamava de Nita. E aí, não era meu nome de guerra, era Nita. E aí a polícia, não sei por que razão, algumas pessoas chamavam de Nita, confundiram com a Anita Prestes. A Anita ia para Sorocaba. Então, eu fui presa em Sorocaba, porque a minha amiga recebeu intimação e entendeu que era em Sorocaba, mas não era, era aqui. Então, como era, eu aproveitei essa cena e falei, você vai comigo, diz que você recebeu, que diz que é aqui. Mas todos os meus amigos sabiam que era em Sorocaba, que era aqui, para 68 para vir aqui. Mas eu aproveitei e fiquei em Sorocaba. E aí o delegado queria saber da Anita Prestes, que ia lá, e queria saber de várias pessoas. Na época do assistente, ele citou o nome dos assistentes da base de Sorocaba, que era a maior base estudantil, ele queria saber, e as perguntas eram... na verdade, eu fiquei presa 7 dias, e depois eu não sabia, mas eu tive o meu... Eu fui extraditada. Eu não saí, porque eu não sabia. Só que aí um dia no dia da Uni, quando o Javier falou, olha, eu vou ser extraditado, você pode ir na campanha, na comemoração? Eu falei, vou. Como eu era presidente do Centro da Mulher, fui lá. Aí, nessa hora, eu soube que eu estava com o processo de sair do Brasil. Eu não saí, mas eu tive meus direitos políticos cassados, que ainda, só agora, faz 74, foi a ideia de eu ser candidata a vereadora, não pude, porque aí eu descobri que estavam cassados. E eu só consegui, estou conseguindo agora, ainda não tive a igualdade de direitos, agora que eu estou conseguindo a minha igualdade de direitos. Eu entrei no Hospital das Clínicas, se eles sabem, me caçam, com protocolo de igualdade de direitos. Então, eu fiz tese, mestrado, tudo com esse protocolo, porque, teoricamente, eu só pode ser brasileiro. Eu nunca pude ser do CRM, porque eu não tenho a cidadania. Nunca votei. As pessoas não sabem que eu nunca votei. Ninguém sabe, só agora sabe na campanha da coisa. Eu nunca votei ainda para as eleições. Não sou responsável por ninguém que foi eleito, porque eu não tenho ainda o título de eleitor. Doutora, agora que eu estou conseguindo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Seguinte, eu estou vendo esse encontro aqui, foi de 13 a 20 de outubro. O Montenegro morre, pelo menos foi preso, dia 29 de setembro. E aqui no relato, muita gente... eu queria dizer para a senhora, quando eu entrei na geologia, o Montenegro ia lá conversar conosco. Em 69, 70, a gente cobria ponto com ele. E, realmente, tudo que a senhora falou, desculpa, bate. Bom, vamos lá, aos fatos. Dia 13, começa esse encontro na Câmara, de 13 a 20. O Montenegro morre 29 de setembro, quase início de outubro. O pessoal dos jornalistas, o Sérgio Gomes
eles começam a ser presos logo em seguida, até a prisão do Vlado e a morte do Vlado. Mas, dia 1º, assim, nas primeiras semanas de outubro, começou a queda. Então, eu queria, imagino, como é que a notícia, o Genivaldo falou que a notícia da prisão do Montenegro praticamente chegou depois, uns 15 dias depois, não é? Não, dia 6 eu já sabia. Eu já sabia. Dia 6 eu já sabia. Mas fala no microfone. Dia 6 eu já sabia. Dia 6, a senhora... Dia 6 de quando? 6 de outubro eu já tinha certeza. A senhora sabia? E dia 7 meu consultório foi invadido. Dia 7 seu consultório foi invadido. Quer dizer, então, e aí estava caindo todo mundo, começou a cair todo o pessoal da TV Cultura. Eu tinha certeza já, porque aí a ideia foi não fazer o encontro, e aí a gente disse, não, nós vamos fazer o encontro, e vocês imaginam que, nesse período, eu tinha uma filha de 4 meses, que amamentava, 5 meses, e eu ia amamentar no hospital. Então, eu passava o plantão no hospital, dormia no hospital, a minha enfermeira levava a minha filha e eu dormia nos hospitais. Eu passei 1 mês, ou 2, eu não me lembro mais, dando plantão nos hospitais. Não era plantão, eu ia lá, via paciente 2, 3 horas da manhã e ficava até às 6, porque as prisões aconteciam de noite. Então, eu amamentava a minha filha 2 horas da manhã no hospital, ela ia embora para casa e eu ficava lá no hospital, vendo, rodando, olhando, quer dizer, ninguém sabe que era essa a minha prática. Eu ficava até às 6 da manhã, 6 da manhã levantava, dormia em algum lugar, e aí ia para o Hospital das Clínicas às 7 horas da manhã. Aí a senhora lembra que naquela época tinha um jornalzinho chamado Shop News, City News? Lógico que lembro. E tinha um jornalista que escrevia nesse jornal, a senhora lembra disso? Lembro que eu falei, atenção para menstrual, loucos é quem diz que os loucos não são loucos, que as mulheres são loucas. E eu escrevi isso, que existia atenção para menstrual. Por causa disso, quase que eu fui embora do Hospital das Clínicas, porque o meu professor dizia que não existia atenção para menstrual. E eu disse que existia. Então, eu lembro. Mas era o senhor o jornalista? Não, a senhora lembra que tinha um jornalista, Cláudio Marques, que pedia, todo fim de semana, a prisão do Vlado. A senhora lembra disso? E a cabeça de todo mundo da TV Cultura? E aqui na Assembleia, 2 deputados, a senhora lembra disso? Não lembra? Lembro, não lembro o nome, mas eu lembro que era tanta gente querendo que todo mundo fosse preso, né, que eu não lembro todos. Mas eu lembro assim, eu lembro de um médico, meu amigo, me alertando, e a gente escondendo todos os documentos. Vocês não podem acreditar que eu morei na Rua Oscar Freire, 1500, e o Vlado morava no fundo da minha casa. Eu morei nessa rua até 73. E eu morei nessa rua e o Magro o Vladimir morava no fundo. Não era o fundo, a casa dele era mais bonita que a minha. Era que nem uma vila. E a minha mãe, que é muito reacionária, e que fica aqui documentado, porque, para os meus netos verem, ela ainda é reacionária, ela sabia todos os cheiros dos comunistas. Ela falava assim, eu desconfio desse Magro. Eu sei. Ele não vem me rir, não, porque dele eu sei. Então, ela falava assim, esses vizinhos são do barulho, são da tua linha, porque eles veem músicas, ela é analfabeta. Essa música que ele ouve é a que tu gostas. Então, falava. O que aconteceu? Em 75, eu estava casada. E eu morava no Oscar Freire, mais para baixo. E, vocês não acreditam, eu escondendo todos os documentos, eu encontrei uma conta de luz do Vladimir Herzog. Ele já tinha morrido. E eu falei, vão me prender. Isso é uma provocação da polícia. Só que eu não tinha lembrado que, nos documentos, aquela luz, conta de luz, foi para a minha casa. Entendeu? Quer dizer, mas eu, na hora, pensei que eu estava. Então, era constante, né? Esconder os discos da Violeta Parra, que eu tinha trazido, das coisas todas, o medo de andar. Eu acho que as minhas menstruações atrasaram 50 vezes,
As mulheres todas das pessoas perseguidas, ninguém fala disso, mas a menopausa precoce, a puberdade tardia, a puberdade precoce, as alterações menstruais, as hemorragias. Ninguém fala que o hipotálamo das mulheres perseguidas, quer dizer, as descrições científicas dizem assim, um choque, um probleminha, faz com que o hipotálamo desregule. E o hipotálamo das torturadas? O que acontece com elas? Câncer de mama, será que não foi de muitas mulheres que foram torturadas e que foram violentadas e que foram... Então, eu, enquanto ginecologista, naquela época, sempre pensava, o que acontece com a saúde das mulheres? O que acontece? E aí, foi muito difícil atender essas mulheres. A Anita Chamorro, o pai dela, foi atendido. Então, era muito incrível, porque, de madrugada, que eu dava plantão no Hospital das Clínicas, os companheiros traziam as pessoas para eu atender, às 2h, às 4h, e vários companheiros. Eu cito aqui, do hospital, Guido Levi, né? O Barba 1, o Barba 2, né? Os companheiros... eu nem falo, nem lembro do nome. Olha, agora não estou lembrando do nome do Barba. Imagina que loucura. Porque era Barba 1, Barba 2. O presidente do conselho, o oftalmologista, o Fernando Carvalho Lima, o Rui Barata, os companheiros que eram... Né, a gente tinha um socorro para cada especialidade, então a gente montou. Então, a gente tinha... Eles iam, às vezes, me chamar lá, me falar que iam discutir um caso, e a gente aproveitava e atendia de madrugada as pessoas. Esse era o nosso esquema. A Dina fala dessa companhia de transporte, que salvou muita gente, eu sei, mas teve essa campanha também do Socorro Vermelho, que salvou muita gente. Eles tinham um risco de vesícula, a gente operou, fizemos algumas plásticas para as pessoas saírem disfarçadas. Eu acho que foi uma época muito dura. Eu não quero nunca mais que meus filhos e nem meus netos vivam essa época. E eu que vim de Portugal para fugir de uma ditadura do Salazar. Tive que criar a minha filha no começo de vida. Foi muito difícil dar à luz em 75, sabendo que eu podia morrer. Eu sabia que, como Jumbiabá, eu falei, eles vão pegar minha filha, eles vão torturar minha filha, eles vão abusar sexualmente da minha filha na minha frente. Mas eu vi muita honra de quando eu estava grávida, em 75, dia 22 de maio. Todos os companheiros foram me ver. Eu passei até mal, porque eles fizeram grupos para ir. A gente fazia grupo, fazia ponto. E o meu casamento também foi um grande ponto. 14 eu casei no dia da Bastilha, da queda da Bastilha, né? 14 de julho. Também muitos companheiros foram. Eu não tenho fotografia, porque não podia fotografar. Mas foram muitos. A gente fez grandes pontos. Então, a gente fazia vários eventos. Dia de Natal, Dia da Criança, porque eram os pontos. Então, foi esse esquema que a gente viu. Várias pessoas da USP iam lá nas festas de Natal. A sopa solidária, tudo, era a forma da gente poder se encontrar. As festas, coitada da minha filha, teve tantos aniversários que foram pontos, que ela nem teve festa de criança. Mas eu não me arrependo, eu fazia tudo. E eu quero só dizer que o Magro ajudou a colocar o enfeite da porta quando a minha filha nasceu. Ele era assim, era capaz de colocar o enfeite da porta. Numa época que o machismo era tão grande que meu marido não sabia nem pregar um prego, o Magro fazia isso. Então, apesar de ser muito desajeitado, você sabe disso, ele tropeçava um pouco, tudo, só perdia para alguns outros companheiros. O vento atrapalhava ele. Ele era desajeitado. Claro que ele deixou cair 10 vezes o enfeite, quebrou um pouco a perninha do enfeite, mas ele era com vontade. E sempre estava preocupado com a minha saúde. Ele achava que eu era muito magrinha. Acho que por isso que eu engordei. Ele era mais magro que eu. Agora, ele estava com saúde muito frágil, ele estava hipertenso,
eu atendi, ele falou, Portuga, você atende melhor eu do que todo mundo, mas você não é mulher, magro. E ele tinha muita vergonha, e eu lembro dele sentado na mesa ginecológica, eu mandei ele tirar a camisa, mas eu preciso tirar a camisa? Bom, não vou mandar tirar a tua calça, mas a camisa eu preciso, porque eu preciso ouvir teu pulmão. Aí eu vi a pressão, tudo. Ele tinha muitas varizes, e eu tenho certeza que a denúncia que foi que fizeram ele tomar uma solução salgada para morrer, eu acho que isso pode ter acontecido. E depois teve uma ideia de que ele estaria preso num asilo, tomando Aldol. Então, como veio essa denúncia? Porque em 77 eu fui para a Europa e os companheiros da Europa disseram para mim que talvez aqui no Brasil muitas pessoas estivessem no asilo, nos asilos de loucos. E no Juqueri, ali na região de Sorocaba, algumas casas de repouso. Então, eu, com as fotografias, como era médica, dizendo que procurando uma pessoa imaginária, eu cheguei aí durante uns 3 meses nos lugares, com as fotos, para ver se encontrava. E, uma vez, eu achei que eu tinha visto ele lá, com o cabelo raspado. Mas, como disseram que ele estava tomando Aldol, eu cheguei perto. Aí ele olhou para mim assim, pensei que era ele, a pessoa olhou para mim e falou, sai daqui, porque era louco, né? Mas aí eu vi que não era, e não tinha isso. Mas a gente andou procurando, e muitas vezes eu achei que achava. Mas essa denúncia que saiu lá dos companheiros da França, quando eu encontrei a Zuleika na França, a Zuleika e os companheiros da Bélgica disseram para mim que podia ser que estivessem aqui. Havia uma denúncia internacional que eles estavam no asilo. Mas eu nunca encontrei ninguém. Obrigado, doutora. Olha, eu queria uma salva de palmas para a doutora. A senhora precisa ir embora? A Cecília Capistrano vai fazer um breve depoimento, a neta do Davi, e ela precisa ir, se as pessoas puderem, ela vai fazer um breve depoimento. Bom, obrigada, deputado. Obrigada, pessoal. Cecília Capistrano, neta de Davi Capistrano. Bom, eu sou neta do Davi Capistrano. Você é filha de quem? Da Cristina Capistrano. Trabalha aqui na casa? Oi? Trabalha aqui? Trabalho. Estou começando agora, por isso que eu pedi para ir. Trabalha onde? Eu trabalho com o Rui Falcão. Ah, é? Na assessoria dele. Bom, eu sou jornalista, trabalho aqui. E o meu depoimento, acho que é mais para constar aqui a participação da família, da minha avó, da minha mãe, que não puderam estar. Eu tenho 38 anos, eu nunca precisei falar dessa história do meu avô, porque minha mãe e minha avó sempre fizeram isso, muito guerreiras que elas são, e nunca choraram também. Eu já vi elas contarem essa história um monte de vezes, elas nunca choraram. Mas, enfim, eu não consigo fazer isso sem chorar. Porque eu acho que uma coisa que eu queria falar aqui é que essa tortura ela continua, né? Então, isso provavelmente os meus filhos vão chorar contando essa história e é uma tortura que continua e que eu, como neta, tenho que vir aqui e fazer esse papel e me sinto na obrigação de fazer. O Rilo pediu, eu nem ia falar nada, mas a minha avó tem 94 anos, ela é lúcida, ela lembra da história toda, com detalhes, a Melinha deve saber. Ela lembra muito bem de tudo, como a doutora Albertina falou, ela sempre me fala dessa angústia desde 64, que ela sabia que alguma coisa muito ruim ia acontecer, e todo mundo pedia para o meu avô não voltar, e ele quis voltar de qualquer jeito. E o Romã estava com ele e acabou sendo sequestrado junto. E essa parte, fala um pouquinho, se acalma um pouquinho, dá um copo d'água para ela. Essa parte mais factual,
Tá. Se Eu acalma. nem queria Eu falar sei. muito desse parte factual, mas Vamos, é importante, por favor. essa história do meu avô já foi contada muitas vezes. Até aqui o nome de um jornalista que é amigo da família, lá de Pernambuco, Marcelo Mário de Mello, que ele contou um pouco da história do meu avô ainda em vida, né? Que termina com a morte dele, um livro dele que chama... É um livro? É, um livro que chama Entre Teias e Tocaias, que, pelo nome, já fala um livro bem... Como é o nome do jornalista que escreveu? Marcelo Mário de Mello. Saiu pela Assembleia de Pernambuco, né? Uma coleção que chama Parlamentares do século XX, né? Ele conta bastante a história dos bastidores antes dele ser preso, antes dele chegar. E é legal porque conta assim um pouco da vontade dele de voltar para o Brasil e do medo da família. Tem as cartas. Você sabe quando o seu avô entrou? Eu prefiro não falar datas porque eu sei. A minha avó é de 1920. Ele é da mesma época. Minha mãe costuma falar que ele era um aventureiro daquela época. Ele é um autodidata, jornalista. Ele tinha essa função dentro do comitê central de jornalista. Até o sindicato do Rio de Janeiro concedeu para ele, acho que o ano passado, essa nomeação de jornalista, né? E, enfim, bom, eu acho que o relato que eu queria falar aqui é muito mais desse sofrimento que vai passando de geração em geração e dessa coisa que a gente vai fazendo luto por partes, né? Uma das coisas que eu lembro bastante foi do depoimento do Lobo, que na história meu tio, Davi Capistrano, Davizinho, já sabia desse depoimento meses antes e para a revista. E ele... O irmão da Elza Lobo, que deu esse depoimento, quem? O Almicar Lobo. O Amilcar Lobo. A minha família... aquele cara que virou. O que eu quero dizer é que a gente nunca tinha chorado assim, a morte dele. Naquele momento, quando saiu, o meu tio correu lá para casa para avisar minha mãe, para ela não tomar um susto. Então, foi um dos momentos que a gente pôde chorar a morte dele, que até então a gente nunca tinha feito isso em família. E bem antes disso, até na década de 80, uma das coisas que eu queria falar, eu e minha prima, minha prima morava num apartamento lá na Caiová, com meu tio Davi, e eu lembro que a gente pegou um elevador e tinha sempre reunião lá no apartamento da Caiová, por causa do meu tio Davi, juntava lá um monte de comunista também, e a gente pegou um elevador para ir para o Play, e um cara veio ameaçar a gente, eu e minha prima, falando, vocês sabiam, assim, empurrando a gente meio para o canto do elevador, vocês sabiam que comunista come criancinha, né? E falando coisas assim agressivas dentro do elevador enquanto a gente descia. E eu lembro que ela, minha prima Marta, ela é mais velha, e quando a gente desceu, ela falou, olha, não é nada disso, viu? Nosso avô é um herói e queria me explicar as coisas do jeito que eu entendesse melhor isso. Eu acho que eu tinha 8 anos. Era bem no começo da década de 80. E agora o pessoal fala bullying de gordinha, bullying não sei o quê, está todo mundo mobilizado. E o bullying que nós sofremos? A gente sofreu bastante bullying. A gente não era impedido de contar histórias, a gente tinha medo, até por causa desse negócio, bem no começo da década de 80, a gente morava aqui em Perdizes, né, e tinha muita gente reacionária lá nesse prédio, e, inclusive, falava para não brincar com a gente, assim, por causa disso, por causa do meu avô, que era comunista. Então, hoje em dia, a gente dá risada, mas, na época, a gente tinha medo, a gente achava perigoso contar, né? E a gente já sabia a história inteira, porque minha avó se arrumava toda bonitona lá para ir para as reuniões da anistia, que ela ajudou a organizar, a Albertina sabe, a Melinha também. E eu estou aqui para falar em nome delas mesmo, em nome dos meus primos. E
E gostaria muito que minha mãe estivesse aqui, porque ela poderia ajudar o deputado mais com as coisas de datas enfim, de tudo que aconteceu, de toda a documentação que a gente tem, mas eu acho que o Marcelo também, lá de Pernambuco, esse jornalista, depois, se quiserem, eu posso passar o nome e o contato. Ele também tem bastante coisa, ele guarda bastante coisa. Ele também é preso político, que ficou mais de 20 anos preso, e foi preso jovem, junto com meu tio da vizinho. Bom, e a minha mãe pediu para lembrar de um outro livro também que conta essa história, Luta e Chamas, Sem Vestígios, que agora eu não lembro o nome da autora, é uma moça. Bom, deputado, acho que era isso. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não, só agradecer. Obrigada, viu? É uma pena que minha avó não pode vir, mas a gente tem poupado. Sua avó está morando no Rio? Minha avó está morando no Rio. Mas eu acho que ela tem bastante coisa guardada, entrevista. Ela já contou essa história muitas vezes, né? E acho que ela está um pouco cansada já. Espero que a Comissão da Verdade... Sua mãe está morando onde? Minha mãe mora no Rio também, pertinho da minha avó. Mas ela não pôde vir. Ela sempre está presente, até na Comissão Nacional. Ela foi agora lá no lançamento, quando teve aqui no escritório da Presidente da República, na Paulista. A gente estava lá. Ela só não pôde vir porque minha irmã tem problema de saúde, vai ser operada amanhã. Aí ela não podia desmarcar a data, senão ia dar muito problema com o convênio médico. E é isso, a vida tem que seguir, a gente tem que contar a história, mas seguir a vida, né? E os outros familiares também continuam precisando da minha mãe e da minha avó. Olha, eu queria, só antes de você terminar, estou abrindo aqui na página do seu avô, 546. Está aqui, ó. Seu avô nasceu em 16 de novembro de 1913, no distrito de Jacampari, no município de Boa Viagem, Ceará. Filho de José Capistrano da Costa e Cristina Cirilo da Costa. Desapareceu em março de 74, dirigente do PCB. Queria dizer, antes da Merlinha vir aqui para concluir, para fazer um encaminhamento e fechamento da reunião, das propostas, queria dizer que eu não conheci seu avô. Conheci sua avó, sua mãe. Conheci seu tio, o grande sanitarista brasileiro. Davi Capistrano, grande prefeito, grande militante. E você tem que ter orgulho da sua família. Orgulho. A gente tem, orgulho. Eu tenho bastante orgulho mesmo. Parabéns. Obrigada. Então, eu só queria passar a palavra agora para a Merlinha. Já passo a palavra para a senhora. Só deixa eu falar, que eu só queria falar mais uma palavra. Davi Capistrano, filho, como sanitarista, embora a sua doença muito jovem, muito precoce, ele a senhora tem razão, considerado como tão importante como esses grandes sanitaristas brasileiros, Adolfo Lutz e outros. Seu tio praticamente implantou no Brasil o Programa de Saúde da Família e deu uma grande contribuição para a resistência e para a luta. E a sua avó é um exemplo da resistência, da tenacidade, da força e da sinceridade. Muito obrigado. Obrigada. A senhora quer falar para... Dá um microfone para ela. Olha, eu queria complementar um pouco o que a Albertina e o Genivaldo falaram. Ela lembrou de uma coisa que eu não disse, porque eu me
coloquei Fala o nome mais da senhora para efeito de gravação. Dina Lida Kinoshita. Eu falei mais em função dos casos que estavam sendo analisados. Mas essa questão da solidariedade existiu no partido desde sempre, desde 22. E depois do golpe de 64, eu entrei na Universidade de São Paulo em 64. E uma das primeiras atividades que nós fizemos, porque vários assistentes na medicina, na filosofia, foram despedidos, alguns jovens com crianças pequenas, e uma das primeiras coisas que nós fizemos foi juntar dinheiro também para ajudar essas pessoas a sobreviverem, e muitas delas não eram do partido, eram de esquerda, mas não eram do partido. Então, essa questão da solidariedade no partido é uma coisa que vem desde sempre. Bom, agora, a gente não tem o hábito no partido de falar da nossa vida pessoal. A Albertina me surpreendeu, né? Eu não sou portuga como ela, mas eu nasci num campo de refugiados logo depois da guerra. Minha mãe foi presa política de campo de concentração por causa do meu pai, que tinha sido comissário político na Guerra Civil Espanhola, foi oficial do Exército Soviético durante a guerra. Aí, quando eles se reencontraram, minha mãe disse que não quer morar mais em lugar que tem guerras. E veio para o Brasil porque era um lugar tranquilo, né? E aí nós passamos por essa ditadura de 21 anos. Então, o que eu queria dizer é que eu sou mais velha do que eles, eu sou de uma geração, assim, em termos universitários. Eu acho que eles entraram na universidade quando eu já tinha me formado. Então, o comitê universitário aqui em São Paulo foi desligado do partido, porque todo mundo foi para a dissidência. 3 pessoas não ficaram no partido, eu fui uma delas. Então, essa experiência que ela teve, eu não tive, eu não conheci o Magrão. Mas o que eu queria dizer é que essa coisa de... Eu, inclusive, fui uma das pessoas que ajudou a juntar dinheiro para sustentar várias das viúvas que não tinham como sobreviver. Quando Aliás, a senhora entrou na universidade, quando a senhora saiu, que curso a senhora fez? 64, eu fiz física. Que ano a senhora entrou? Em 64, saí em 68. Né? Eu conhecia a Melinha porque eu fui representando várias pessoas que já tinham muita idade, das pessoas que nós estávamos ajudando a sobreviver, e eu fui mais ou menos representando todas as nossas viúvas na comissão de familiares familiares de mortos e desaparecidos, né? Então, essa questão da solidariedade é uma coisa permanente nossa, né? Falar uma coisa, Morte e Vida Severina, na PUC, o Magrão e mais outras pessoas ajudaram, a gente colheu fundos para o pessoal ir para Nice, porque Morte e Vida Severina, Nancy, porque Morte e Vida Severina, Nancy, Morte e Vida Severina era um movimento que a gente precisava fazer. E o Magro foi recitando, subindo a Consolação, João Cabral de Melo Neto. Então, na verdade, acho que tem uma coisa cultural, uma coisa do apoio coletivo, esse apoio a todas as forças políticas que queriam mudar a questão da paz, as bandeiras de ordem amplas que a gente fez aqui nesse encontro, que foi importante. As pessoas fazem algumas críticas muito grandes ao partido, né? Mas teve uma coisa que precisa ressaltar aqui: a solidariedade e a tentativa de juntar as palavras de ordem que pudessem fazer um pequeno avanço. Albertina, eu quero terminar Então, meu para concluir, depoimento. quem falou agora foi a doutora... Eu quero terminar meu depoimento. Sim, minha senhora. Não, você vai terminar. A senhora vai terminar. Quem acabou de falar foi a doutora Albertina. Com a palavra a senhora de novo. Então, eu vou falar rapidamente. Não, Bom, o seu nome, antes da senhora de novo? falar, porque precisa sair a gravação. Bom. Dina Lida Kinoshita. Bom, nessa situação da minha família, meu pai ele recebia jornais comunistas em ídis de tudo quanto é lugar do mundo, né? Na Pressa de Paris, o Der Werk de Israel, o Soviet German da União Soviética, sei lá, o Morgenfreiheit de Nova York. E aí
o que aconteceu, eu queria complementar o depoimento do Genivaldo, que diz que a família do Montenegro não teve muita chance de fazer um trabalho mais efetivo para procurá-lo. Agora, eu fiquei sabendo da morte do Montenegro, porque eu já não era estudante, eu não vivi essa coisa que eles viveram, através todos esses jornais que meu pai recebia em Yiddish anunciaram a morte do Montenegro. Na União Soviética, em Paris, nos Estados Unidos, em Israel. Quer dizer, houve uma solidariedade do partido de divulgar essas coisas que estavam acontecendo no Brasil, e os partidos nos outros países, todos repercutiam isso. Eu estou falando dos jornais que eu me lembro, mas provavelmente saiu em muitos outros. É verdade, embora a senhora tenha razão, embora Montenegro nunca tenha tido tanto destaque quanto outros, ele foi um grande dirigente, um grande companheiro, um nível de disciplina absurdo e um nível de correção. Montenegro é um dos heróis do povo brasileiro. Amelinha, para suas conclusões. Bom, gente, bom dia. Eu queria, antes de chegar às conclusões aqui, para anunciar aqui e registrar a presença dos representantes do Comitê Central do PCB, né, Partido Comunista Brasileiro, Mercedes Lima e Ernesto Pichler. E queria agradecer assim, a todas as pessoas aqui, principalmente a família do Elson Costa, que veio aqui um grande número, né? Pensar que todos eles, Elson Costa, Davi Capistrano, Walter de Souza Ribeiro, Nestor Vera, o Veras ou Vera, porque eu vejo os dois escritos, mas isso é polêmico, até o nome é polêmico, mas vamos lá. O João Macena de Melo, o José Román, o José Montenegro de Lima, que está tão lembrado aqui, todos eles são heróis nacionais. Isso que a gente fique registrado na história do Brasil. Todos eles são heróis nacionais. E, então, evidentemente, que a gente ouvir os depoimentos sobre essas pessoas é muito emocionante, né? Você fica muito emocionado. Agora, nós vamos aqui, já encerrando, fechar aqui as resoluções que a Comissão da Verdade deve tomar em função dos depoimentos de hoje. Em relação ao Elson Costa, eu só queria lembrar o seguinte: o Elson Costa forjaram aquela mentira que o José Miguel lembrou muito bem aqui, e fizeram até um exame de corpo de delito, né? Você já viu o documento, né? Então, eu acho que a Comissão da Verdade, talvez, tanto a nacional como aqui a estadual, procurasse levantar porque eles põem o nome, Elson Costa, só que eles não põem, como não tem os mesmos dados de identidade do Elson Costa. Então, devia levantar também quem é esse outro Elson Costa, porque eles forjaram esse sequestro pelos companheiros, inclusive mostra que ele foi machucado, né, pelos companheiros. Quer dizer, uma mentira, uma farsa, que a ditadura usou muito, né, para confundir a gente o tempo todo, né, e para construir esse esquecimento mesmo, quer dizer, que a memória seja desconstruída, né? Então eles davam informações. Então eu acho que além de fazer a retificação do atestado de óbito, tem que constar no atestado de óbito do Elson Costa e de todos os demais que foram citados aqui, foram assassinados sob tortura pela ditadura. Todos eles foram. A gente pode ter um detalhe a mais aqui, um detalhe a menos, mas foram assassinados. Por isso que são heróis nacionais, porque eles foram lutar pelo povo e morreram pelo povo. Executados, mas torturados também.
Então, a retificação do atestado de óbito é uma resolução, né, e que completasse esses depoimentos com o depoimento do Marco Antônio, né, Coelho, a Alice Duarte. Eu tentei falar com ela, não consegui, mas espero que ela possa vir aqui, né? Acho que a Darcy de Oliveira Pinto também, que conviveu com o Magro. Na época, a Darcy conviveu com o Magro. Então, a gente faz a convocação da Darcy, da Alice Duarte, novamente, do Marco Antônio Pereira Coelho, né? Eu acho que, com isso, a gente encerra. Agora, eu queria, só antes de encerrar, queria fazer a homenagem às mulheres, porque essa história ela está sendo lembrada, ela está sendo escrita graças à luta das mulheres. Esse encontro que a Albertina fala, esse encontro pelo diagnóstico da mulher paulista, foi feito em 1975 na Câmara Municipal. Mercedes, você estava lá? Estava lá, né? A Mercedes está aqui, é do meu tempo, a Mercedes. Nós estávamos lá e a polícia também. Ali foi e os companheiros sendo presos, sendo torturados, e nós ali. Inclusive, quando terminou o encontro, logo depois que terminou, a Marise Egg foi presa e torturada. Então, esse encontro é um marco histórico do movimento feminista brasileiro. E que não é Ele resgatado. extrapola... Não é resgatado e por liberdade. Não, mas nós temos a obrigação de trazer isso, que é a verdade. Essas mulheres, muitas delas, nesse encontro ou fora desse encontro, então eu quero lembrar da Dona Glaé. A Dona Glaé denunciou o tempo todo a prisão do Elson Costa. Ela sempre falou. A Maria Augusta, que a Maria Augusta é uma pessoa que ela tem o dom da palavra, né, gente? Ela chega na frente de um microfone, aquela mulher baixinha daquele jeito, pequenininha daquele jeito, ela fica gigante, ela vira gigante. E ela denunciava o desaparecimento, ela foi a mulher que ensinou para nós o que é esse desaparecimento forçado, com a luta dela. Porque, olha, ela começou em 1974. Tão logo o Davi desapareceu e o Zé Román, a Maria Augusta foi. Então, eu acho que ela tem que ser lembrada aqui, homenageada. Eu queria homenagear também a Zódia e a Célia, a mulher do Irã de Lima, e a Zódia de Lima Pereira, a filha do Irã. Essas são mulheres que foram o tempo todo carregando essa bandeira, gente, perseguidas pela polícia, sofrendo, e elas não deixaram que eles fossem esquecidos. Eles estão escritos na história, graças também muito à luta dessas mulheres. Então, eu acho que nós encerramos, né? Agora eu passo para o Adriano, só queria, que é o presidente. Viu, Thaís? Não, já passo. Nós temos que encerrar. Thaís, toda vez que um depoente fala nome de livro, tal, mesmo esses livros raros, é bom, porque a Nacional não vai coletar nenhum documento de livro. Então, se a gente fizer pela... E outra coisa, viu, Amelinha? Principalmente dos nordestinos, articular com a Comissão de Pernambuco, né? Cruzar todos esses dados, Davi Capistrano, do Montenegro, como eles são muito bem organizados lá em Pernambuco, cruzar. Inclusive, esse livro que ela disse, que é um livro raríssimo, que é livro de Assembleia Legislativa, que talvez esteja até esgotado. Está esgotado. Esgotado. Roubaram o meu lá de casa, levaram, emprestei para alguém, eu não consigo ler de novo. Já pedi para o Marcelo. Saber se recupera, se acha alguma biblioteca. Acho que a minha tia deve ter, eu posso pedir para ela encaminhar. Tá bom. A senhora quer fazer uma consideração ainda? Não, eu quero dizer que quem está vivo também mora em São Paulo é o Armênio Guedes. Microfone. Quem está vivo e... Só o primeiro nome, por favor. Dina Lida Kinoshita. Quem está vivo e vive em São Paulo também
é o Armênio Guedes, está com 93 ou 94 anos, mas ele fez parte desse Comitê Central eleito em 67. Mas, como eu já disse no meu depoimento, ele e a Zuleika saíram em 71 porque tinham sido abordados pelo agente da CIA. Mas, de toda maneira, eu tenho certeza, a direção se reunia. Então, eu acho que talvez seja o caso também de entrevistar o Armênio e não só o Marco Antônio, que eu já tinha citado antes. Ótimo. Armênio Guedes. E no dia 11 nós vamos homenagear aqui a Zuleika Alembert. Vai ter o prêmio Bete Lobo, às 19 horas, né? No Paulo Kobayashi. E o centro... Ela faleceu em dezembro. Por isso que nós vamos homenageá-la. Como centro do prêmio Bete... Vão ser outras mulheres homenageadas da resistência, mas o centro vai ser a Zuleika Alembert. Bom, agradecemos a presença de todos os companheiros e dizer que a Comissão da Verdade não pertence a um grupo de especialistas nem de técnicos. A Comissão da Verdade é uma comissão do povo brasileiro. E o Estado brasileiro continua sonegando as informações. O sistema de informações permanece intacto, vigiando, gravando e nos seguindo. Se o Estado brasileiro não abrir as suas portas, através do testemunhal, como das pessoas que vieram aqui hoje, pretendemos fazer esse enfrentamento. Não se pode fazer a Comissão da Verdade no país da mentira. Viva a democracia, viva Elton, Davi Capistrano, Zé Montenegro e outros heróis do povo brasileiro. Viva o PCB, muito obrigado. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, é a Albertina falando, eu vou pedir uma coisa. Todas as vezes que tem uma enchente, uma catástrofe ambiental, existem especialistas psicológicos que atendem as vítimas. Eu acho que essa indenização ela é absolutamente ínfima perante todos os danos, mas que a indenização seja esse resgate. Agora, eu acho que é preciso que a psicologia, social ou não, psicologia individual, passe a repensar como ficaram as mulheres, os homens e os descendentes dessa situação. Eu não vejo nenhuma psicologia social estudar a história dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a Comissão da Verdade reivindique, no mínimo, um atendimento psicológico para escutar como é que as pessoas tiveram essa dor de não enterrar seus mortos, de viver essa situação. E, como médica, eu peço isso, que haja uma indenização de atendimento a todas as pessoas. A senhora tem razão. Na Argentina tem um serviço e agora aqui no Brasil o Ministério da Justiça está tentando criar. Muito obrigado, a sessão está encerrada. Sobre o caso Elcio. O senhor poderia fazer um minutinho?